Nos próximos capítulos da novela A Gata, os dois discutem, e Gisela deixa claro que quer a moça morta, pelo menos no coração do Paulo, e ainda faz um carinho no peito do rapaz. E enquanto Paulo promete a Esmeralda, no hospital, que eles sempre vão ficar juntos, a briga entre Mariano e Gisela fica tensa. Ele diz que sabe a verdade, mas quer ouvir de sua boca. Ela nega, mas o advogado adverte que vai contar tudo ao seu irmão no dia seguinte. Gisela empurra o rapaz no sofá e avisa: "Se você insistir em ficar entre mim e o Paulo..." Mariano interrompe a frase e pergunta se por acaso ela vai deixá-lo paralítico. Porém, a louca começa a seduzir o rapaz e diz que, se supostamente provocou o acidente, foi porque ela pôde. A pegajosa diz para Mariano não resistir ao que os hormônios dele estão pedindo e continua seduzindo o bobalhão. Finalmente ele consegue se livrar da mulher e diz que não costuma dormir com quem lhe provoca tanto nojo. Porém, segurando a cara da medonha com força, avisa que vai dar um jeito de provar que foi ela quem causou o acidente. E em seu apartamento, furiosa, Gisela anda de um lado para o outro, esbravejando porque seu plano de enredar Mariano não deu certo e não tem nada para o ameaçar. Do nada, a maluca tem uma ideia e tem certeza de que vai dar certo, pois achou a solução para seu problema. E no dia seguinte, já em seu quarto, Esmeralda recebe a visita de Lorena. Gata quer saber o que a mulher está fazendo ali. A mãe de Paulo revela que não está feliz com nada do que está acontecendo, mas a moça responde que é difícil de acreditar nela, pois sabe que a sogra sempre a odiou. Mas a mulher, que diz que foi tentar ver a moça com outros olhos, não consegue mudar de atitude e acaba humilhando a moça novamente. Do lado de fora, Lorena se arrepende, mas também é sincera consigo mesma e admite que está muito feliz pela moça estar confinada em uma cadeira de rodas para o resto da vida. Neste meio tempo, Gisela chega correndo e descabelada no quarto de Paulo, dizendo que Mariano foi até a sua casa na noite anterior e a violentou. Na casa de Fernando, Osório diz que Mariano tinha que ter respondido a uma audiência, marcada para aquela manhã, mas não apareceu. O advogado explica que, na ausência do advogado, o juiz pode julgar sem a defesa, ou dar outro prazo para o advogado se apresentar. Fernando diz que Mariano tem estado estranho, mas vai conversar com o rapaz para saber o que está acontecendo. No hospital, Gisela continua seu teatrinho e diz que só não vai denunciar Mariano por causa dele, pois não quer envolver o rapaz em um assunto tão vergonhoso. Mas aí ela faz mais drama e diz que só quer se esquecer do que aconteceu. Paulo não está acreditando muito. Na saída do quarto do rapaz, a entojada já tem tudo planejado na mente. Ela acha que se Mariano falar alguma coisa sobre seu envolvimento no acidente do irmão, com a fofoca que acabou de fazer, vai poder chantagear o advogado, dizendo que ele usou culpá-la pelo acidente para esconder o abuso. E a doida ainda tem a cara de pau de comentar com o espelho do banheiro: "Ai, ai, olha só tudo que se tem que fazer para conquistar o homem que se ama, mas agora tenho que vestir a fantasia de sofredora, para a maldita gata se afastar do Paulo e deixar o caminho livre para o meu amor." Neste meio tempo, Paulo recebe a surpreendente visita de seu pai, que diz que está ali para falar com o rapaz. Enquanto isso, Mariano se corrói, por dentro, tendo um acesso de cólera, lembrando da sedução de Gisela na noite anterior. O rapaz está totalmente pirado, com a briga interna que está passando do seu diabinho com seu anjinho da guarda. A campainha toca. O rapaz grita que não quer ver ninguém. Fernando, no entanto, insiste e diz que qualquer dor se cura com uma companhia. Com toda calma, Silencioso diz que sabia que o rapaz teria um bom motivo para não ter ido ao tribunal, mesmo sabendo que isto prejudicaria seu pai. Fernando percebe que o rapaz está com muita febre e quer levar o rapaz ao médico. Mas ele diz que nenhum médico pode curar a dor que ele tem na alma e confessa que esteve a ponto de cometer o maior pecado que um homem poderia cometer. Silencioso argumenta que, se o rapaz não chegou a cometer a tal loucura, foi porque ele conseguiu se controlar. E Mariano diz que tem certeza de que ele vai para o inferno. Neste meio tempo, Gisela chega ao quarto de Gata, dizendo que a enfermeira avisou que Esmeralda queria conversar com ela. No quarto de Paulo, Augusto vai encher o saco do filho, perguntando se ele tem certeza de que os filhos são dele e que o casamento dele e de Esmeralda não pode acontecer. Mas ainda tem a coragem de dizer que então, se é assim, que o filho se case com ela, assim inválida, e que viva das esmolas que Silencioso vai oferecer. Do outro lado do corredor, o assunto entre Gisela e Esmeralda não vai nada bem. A mulher mostra a revista de vestidos de noiva que levou para a garota e continua humilhando a menina. Fazendo cara de vítima, pede desculpas, por não estar com a cabeça no lugar pelo que aconteceu com ela. Esmeralda não quer falar sobre as mazelas da mulher,
mas pergunta se ela realmente ama Paulo. A mulher diz que sim, e ela confessa que, em função do amor que sente pelo rapaz, quer que ela o afaste de seu lado. E enquanto Fernando tenta tirar Mariano da depressão, no hospital, Gisela se faz de boazinha e diz que não tem como fazer o que a moça está pedindo, pois sabe que Paulo é apaixonado por ela. Esmeralda insiste e diz que não quer condenar seu amor à sua invalidez. Gisela, tentando controlar sua felicidade, diz a Esmeralda que é ela quem tem que ir se afastando do rapaz pouco a pouco e pode deixar que ela faz o resto. Porém, precisa convencer o pintor que não pode continuar com ele porque é ele quem traz má sorte. Com a maior cara de pau, Gisele pede perdão à gata por tê-la magoado e ainda jura que por ela faria qualquer coisa. Porém, a mulher não segura a língua dentro da boca e grita: "Quem você pensa que é sua gata piolenta? Eu não preciso da sua permissão para ficar com ele. Ele vai ser meu porque eu decidi." Depois de chamar Gisela ao hospital para conversar e dizer que gostaria que a moça ficasse com Paulo, Esmeralda é humilhada pela dona da galeria de artes e se arrepende do que pediu e diz que a infeliz não passa de uma cobra nojenta e ainda diz: "Você não passa de uma hipócrita que veio aqui para se aproveitar de mim. Sai daqui. Prefiro condenar o Paulo à minha invalidez antes que ele fique com alguém como você." Furiosa, Esmeralda atira as revistas na cara da mulher e manda ela ir embora imediatamente. Enquanto isso, Mariano já está pronto para voltar ao trabalho, enquanto Fernando o espera pacientemente. O rapaz quer saber por que Silencioso se importa com ele. O Marquês então responde que sabe que ele ama profundamente sua filha, e isto é motivo suficiente, pois sabe que mesmo que este amor seja platônico, ele sempre estará ao lado dela. Por mais que o advogado insista em sua crise de consciência, o homem diz que ele deve sempre guardar a culpa que está sentindo por ter chegado ao ponto que chegou, para não tropeçar na mesma pedra. Mas, por outro lado, precisa acreditar que tem moral e caráter, pois não chegou a fazer a tal coisa monstruosa que está lhe tirando os poucos cabelos que lhe restam. E no hospital, Gisela enfrenta a gata, dizendo que está muito feliz por saber que ela nunca mais vai voltar a andar, pois está adorando toda a dor e o sofrimento pelo qual ela está passando. Jacira chega e, sem nenhuma cerimônia, enfia a mão, de novo, na cara de Gisela. Esmeralda manda a amiga parar de bater na entojada. Finalmente, Jacira consegue colocar a mulher para fora do quarto. Já em seu escritório, Fernando revela a Mariano que adiou a audiência de Augusto porque gosta de brigas justas. Ele explica que, desde que entrei naquela prisão, decidi que a justiça seria uma regra de vida. O advogado pergunta se foi este o motivo que o levou a ajudar Damião. Silencioso responde que na primeira vez que viu, o garoto estava tentando se defender sozinho de vários presos. O homem acrescenta que Augusto tinha várias vantagens sobre ele, mas, mesmo assim, trabalhou duro e a vida se encarregou de fazer justiça. Mariano muda de assunto e Silencioso percebe, perguntando ao rapaz o que de fato o está atormentando tanto. O advogado dá uma desculpa e diz que achava que as bolsas de estudo eram mais importantes. Fernando insiste em falar novamente de Augusto, porém, Mariano continua falando sobre as bolsas de estudo. Só que Silencioso está desconfiado e dá corda para o rapaz se enforcar sozinho, dizendo que não tem tempo de ir ao cartório, pois precisa ir ao hospital e vai deixar os documentos assinados, mesmo que estes estejam em branco. Mariano se assusta com tanta confiança, porém o Marquês diz que ele já provou ser um homem íntegro. A cara de Mariano é a melhor. Ele nem acredita que tem uma folha em branco com a assinatura de Silencioso. Enquanto isso, no hospital, Esmeralda conta a Paulo sobre Gisela e diz que não quer deixar o rapaz amarrado a uma inválida. Porém, o rapaz diz que esta é uma decisão dele e que a ama com toda a sua alma. A moça fala que está com saudade dos filhos e Paulo diz que tem uma surpresa. É Jacira e Fernando que chegam ao quarto da garota, carregando os gêmeos. Do outro lado da cidade, Mariano se lembra das palavras de Silencioso. Ele também se lembra de Esmeralda e diz que por ela é capaz de tudo, inclusive se transformar em um monstro. Pensando com seus botões, ele diz que quase foi capaz de violentar uma mulher por estar frustrado porque não é correspondido. Mas, no final das contas, não fez isso. Alguns momentos mais tarde, Mariano recebe uma ligação de Paulo dizendo que precisa falar urgente com o irmão. O rapaz, que já está no lixão, quer saber o que está acontecendo e diz que assim que terminar os assuntos de trabalho, passa no hospital para vê-lo. O advogado encontra a gangue de Inês e diz que os que entraram no programa da Bolsa de Estudos foram Carlos, Garibaldo, Maria e Vânio. O bicho pega.
Os rapazes que não entraram ficam bravos. Garibaldo se mete e quase que sai briga, mas os rapazes acabam decidindo ir embora. E no hospital, depois que as crianças vão embora, Esmeralda revela a Paulo que a pessoa que causou o acidente não tem ideia do dano que provocou. Porém, esta pessoa que é doida de pedra está na galeria admirando um dos quadros de Paulo. Conversando sozinha com a pintura de Esmeralda, ela diz: "Pobre gata, sua pulguenta, você não passa de uma maldita aleijada e muito tola. Quem ela acha que é para me dar permissão para ficar com Paulo? Como se pudesse mandar nas nossas vidas. O que o Paulo precisa é de uma mulher de verdade, saudável, vibrante, cheia de paixão, para que ele possa parar de se lamentar por aquela mulherzinha doente e nojenta." Lorena chega para visitar a jararaca. Gisela diz à mulher que tem uma ótima notícia, pois Paulo vai ser livre. A mãe do rapaz diz que acha isso meio difícil, pois o filho nunca vai largar Esmeralda. Mas a diaba explica que tem certeza de que o rapaz vai largar a gata e seu amor vai mostrar o caminho para que ele consiga isso. Neste meio tempo, na mansão, Mercedes confessa a Jacira que tem deixado Lorena ver as crianças e levá-las para passear às escondidas. Jacira fica apavorada e diz que se o patrão descobrir, ela pode ser expulsa daquela casa. A empregada se defende, mas Jacira alerta a colega que Lorena é muito malvada e pode esperar ela se distrair para roubar os bebês. Do outro lado da cidade, Mariano vai ver o pai e diz que levou um pouco de dinheiro. Mas a soberba do velho fala mais alto, e ele diz que jamais vai aceitar qualquer coisa que venha de Silencioso. Mas o rapaz argumenta que o dinheiro é fruto de seu trabalho, mas o advogado continua dizendo que não vai aceitar. De saco cheio, Mariano revela: "Sabe por que o senhor perdeu para o Silencioso? Porque o senhor não soube conhecer seu inimigo. Você acredita que o Silencioso é um homem perigoso, mas na verdade é de confiança, confiança até demais. Hoje de manhã, ele assinou uns papéis em branco porque não teve tempo de ir ao cartório resolver tudo. E estes papéis estão comigo. O Silencioso é um bom homem, papai. E é com esta honestidade que ele está vencendo. O senhor não se dá conta?" Furioso, Augusto responde: "Cala a boca, seu infeliz. Você é um traidor. Você me dá nojo. Eu não sou mais o seu pai. Maldita a hora em que você nasceu e veio a este mundo para me prejudicar." Mariano vai atrás do pai e Dora, que estava ouvindo toda a conversa, aparece na sala e olha fixamente para a maleta do advogado. Em seu quarto, Augusto continua mandando o filho ir embora. Mariano insiste contando que Fernando adiou a audiência do pai pela manhã, porque ele não conseguiu comparecer ao tribunal. O velho continua insultando o filho e ainda o acusa de estar do lado de seu inimigo, porque foi se humilhar para pedir ajuda. O rapaz diz que precisa, mais do que nunca, de seu pai. Porém não adianta, e Augusto continua xingando Silencioso. Mariano se irrita e defende o chefe, dizendo que tudo o que o homem quer é limpar seu nome para poder dar sobrenome à filha e aos netos dele. Na sala, Dora termina de fofocar com a patroa, quando Mariano chega indignado. Lorena diz que sabe que o filho estava novamente brigando com o pai, e o rapaz avisa que está perdendo a paciência com o velho. A mulher não entende nada e grita que ele é um maldito. Ela quer saber por que o rapaz está dizendo isto, mas o rapaz responde que precisa ir ao cartório e depois ver seu irmão no hospital. Alguns minutos mais tarde, Mariano vai revisar sua maleta e os documentos, se dando conta que falta uma das folhas assinadas por Silencioso. Alguns minutos mais tarde, o advogado chega para ver Paulo, que quer saber se é verdade que ele violentou Gisela. Mariano ri e diz que obviamente não fez isto. Paulo quer saber por que a mulher teria inventado a história e o irmão responde: "Porque esta mulher é doente e quer nos separar. E também porque sei uma coisa da vida nojenta dela que vai deixá-la mal diante de você." Mariano percebe que Paulo está duvidando dele e avisa que só vai acusá-la quando tiver evidências que provem que Gisela é o pior ser humano que existe e jura pelo que há de mais sagrado que ele não machucou a mulher. Em seu quarto, Esmeralda conversa com Fernando e diz que sente vontade de chamá-lo de pai e a Perla de mãe. O homem diz que ela pode fazer isso e pede que a moça não o chame mais de Silencioso. E naquela noite, na mansão, Silencioso comenta com a esposa que Esmeralda está muito carente de um pai, mas ele ainda não sabe o que fazer. Perla diz ao marido que agora, mais do que nunca, a moça precisa saber a verdade. Porém, Fernando continua insistindo que só vai revelar o segredo quando seu nome estiver limpo. Enquanto isso, no hospital, Esmeralda insiste para que Paulo a esqueça e diz que vai fazer uma viagem com Fernando e Perla. O rapaz não consegue entender por que ela quer tanto se livrar dele, e Gata diz novamente que não quer que ele fique amarrado a uma inválida. No dia seguinte, em seu carro,
Mariano repassa seus passos desde que recebeu os documentos em branco assinados na casa de Silencioso, tentando descobrir onde perdeu o papel. O rapaz finalmente se dá conta que o documento só pode ter sumido no apartamento dos pais. Furioso, ele entra na casa de Lorena, gritando por Augusto, e manda o velho devolver o documento que roubou imediatamente. Porém, o velho advogado diz que não sabe sobre o que o filho está falando. Mas Mariano insiste e diz que somente seu progenitor poderia ter roubado aquele papel e sabe muito bem o que o homem pretende fazer. Lorena se mete, mas o filho diz a ela que fique quieta. Augusto volta a acusar o filho de traidor, porém o rapaz diz que precisa que o velho devolva o papel, ou vai ser obrigado a denunciá-lo por crime de furto e ainda completa, ameaçando o pai de mandá-lo para a cadeia. No hospital, continua o chove não molha entre Paulo e Esmeralda. A garota acredita que os dois não devem ficar juntos, pois eles sofrem demais. O rapaz continua insistindo que a ama e quer viver a sua vida com ela, e não aceita mais nenhuma desculpa da moça. E na periferia, o bicho tá pegando entre Mariano e o pai. Lorena tenta colocar panos quentes. Augusto diz que o rapaz não teria coragem de fazer isso. O advogado insiste para que o homem devolva o documento e avisa que vai denunciar o velho de qualquer maneira. Mariano diz que volta mais tarde, para dar tempo do pai refletir e decidir o que pretende fazer. Alguns minutos mais tarde, o médico vai ver Esmeralda, que está com Fernando e Jacira. O doutor avisa que Paulo já vai ter alta, e ela poderá ir para casa no dia seguinte. Enquanto isso, Mariano conta a Paulo que seu pai poderá prejudicar muito Silencioso e até mandá-lo de volta para a cadeia. No consultório do médico, Fernando descobre que Esmeralda tem poucas chances de se recuperar, mesmo fazendo cirurgia. E no apartamento da periferia, Lorena confessa ao marido que foi ela quem roubou o papel, pois viu a possibilidade da família se reerguer. A mulher diz ainda que tentou mudar, mas não conseguiu. Feliz da vida, Augusto abraça a mulher, dizendo que por um momento, pensou que a tinha perdido. Para justificar sua atitude, Lorena diz que conversou com Gisela e se deu conta que ela sim é mulher para Paulo, e ainda completa que aprendeu a amar os netos e os quer para ela. A megera resolve contar que Dora falou que ouviu a discussão que ele teve com Mariano quando ela chegou em casa. Então, ela resolveu mexer na pasta do filho, pegou o papel e esperou que o problema aparecesse, pois o rapaz jamais suspeitaria dela. Augusto, feliz da vida, declara: "Estúpidos. Eles vão ver. Eu vou voltar a ser quem era antes."